Fala pessoal, tudo bem? Professor Décio Terror aqui, mais um edital na praça e agora a gente vai falar sobre CGE Santa Catarina, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre CGE Santa Catarina e aquilo que é base, né? Porque eu quero apresentar para você aqui, na realidade, o nosso curso de português focado neste concurso da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, beleza? Então nós temos aí, o cargo é de auditor com diversas especialidades, remuneração 21 mil, mais de 21 mil reais, são 95 vagas e cadastro de reserva, isso é muito bom, né? E aí vem aquela coisa que todo mundo vem correndo, né? Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, é ela a organizadora do concurso. A gente tem aqui, nosso alvo então aqui são 14 questões de língua portuguesa, então são 60 questões para conhecimentos gerais e 60 questões para conhecimentos específicos. Dentre os conhecimentos gerais, nós temos 14 de língua portuguesa. Prova a ser realizada dia 29 de janeiro de 2023. Cara, eu já sei que você já mergulhou nesse edital, já observou ali até onde você vai fazer a prova, tudo mais. Aqui, o que mais importa para mim é mostrar para você isso aqui, ó. Todo mundo fica com receio realmente, né, do conteúdo de português. A prova de português da FGV, muita gente leva aquela surpresa, a gente sabe muito bem disso, porque os alunos normalmente vêm acostumando, né, a realizar questões da banca CESP, questões da banca FCC, e quando chega a banca FGV, normalmente a gente toma susto. E outra coisa muito importante que eu tenho falado muito com os meus alunos, cara, principalmente com a banca FGV, entenda que o erro ele é um meio didático para fazer você retomar o caminho, voltar ao caminho de acerto. É basicamente isso para você entender um pouco a nossa filosofia aqui no curso, tá legal? Então entenda justamente isso. Cara, o erro, enquanto eu estou aqui estudando para esse concurso, o erro ele é um meio didático que vai me auxiliar a voltar para a estrada e é justamente essa estrada que vai ter lá como objetivo a sua aprovação. Então é o seguinte, o que a banca colocou aqui nesse conteúdo programático, tá? Vamos lá. Ela não colocou aqui nada além, né, do que ela já vem cobrando nos demais concursos. Mesmo porque, quando eu comento provas, eu coloco um raio-x, tá? E muitas vezes o conteúdo de uma questão não estava previsto no conteúdo programático do edital. Aquele conteúdo que estava na questão, aquele tema cobrado na questão, não estava no conteúdo programático. E eu mostro isso em várias provas. No nosso curso, nós temos mais de 40 provas comentadas. A gente vai ampliar ainda mais esse número aí, tá? E eu sempre coloco um raio-x. E muitas vezes eu identifico, olha aqui, ó. Esse assunto não estava previsto no conteúdo programático. Então a banca mascarou esse conteúdo. Por isso que eu mostro para você aqui o conteúdo que a banca colocou aqui para a gente e a gente então dividiu isso nas aulas. Então a primeira coisa é o seguinte, cara, banca FGV, a gente sabe que o buraco, ó, é mais embaixo. A gente sabe que neste momento que a gente vai treinando, a gente vai errar bastante, é natural isso acontecer, mas eu sempre peço, cara, observe o meu comentário, observe a linha de raciocínio da banca, tá legal? Para a gente começar a perceber esse estilo que ela vem cobrando, essa forma como ela vem cobrando, tá legal? Então esse é o conteúdo, e aí eu distribuí esse conteúdo aqui nos módulos para que você possa entender, tá? Essa forma como a banca cobra. Então vamos lá, nós temos lá, olha só o módulo 1, acentuação gráfica, porque a banca não colocou no edital, olha, a acentuação gráfica, ela não colocou. Ela colocou o quê? A acentuação gráfica pode estar subentendida na parte da ortografia, a acentuação gráfica pode estar entendida também nos sinais gráficos. Então a gente sabe que dentro da pontuação a gente tem aspas, porque muitas vezes a banca entende isso como simples sinal gráfico, apóstrofo também é um sinal gráfico. Então a gente vai percebendo que isso tem uma relação também com a acentuação gráfica, porque aí nesse caso, quando a gente fala de sinais gráficos, eu posso entender tanto as notações léxicas, daí eu posso entender, cara, o emprego do tio,
O emprego do tio, que é um nasalizador, ele é um sinal gráfico, ele é uma notação léxica. Tá legal? A gente também entende que, de repente, poxa, aspas pode ser simplesmente um sinal gráfico. A banca pode entender simplesmente um sinal gráfico. Então, a gente depreende disso que cabe aqui perceber que a banca pode cobrar a acentuação gráfica. A banca pode cobrar emprego de letras e hífen porque está previsto na ortografia. A banca, estrutura e formação de palavras, cara. A gente aprofunda, a gente coloca para você a teoria, a gente coloca depois um resuminho, aprofunda nas questões e tal, mas a gente vê muitas vezes que a banca, nessa parte de formação de palavras aqui, a banca muitas vezes cobra a identificação do estrangeirismo, a banca muitas vezes cobra a parte da sigla, a siglonimização, tá legal? A banca muitas vezes pede uma derivação imprópria. Então ela não aprofunda para você ter o conhecimento do prefixo, sufixo e assim por diante e tal. Não aprofunda tanto nisso. Por isso que é importante, é muito relevante você executar as questões para você já depreender. Opa, esse é o caminho da banca. Está legal? Show! A gente tem aqui, tá? A banca colocou aqui o seguinte, olha pra gente, ó. As classes de palavras e seu desempenho textual. Parece assim, só com essa expressão aqui, né? Parece que é um conteúdo pequeno, mas não, cara. É tudo, né? Então, as classes de palavras e seu desempenho textual, a gente pega aqui do módulo 4 até o módulo 15. Mas veja bem, tá? O que a gente vai falar para você aqui. Você tem uma prova que vai ser agora em janeiro. Tá legal? Já tem um tempinho aí, tranquilo, né? Nós estamos agora no último dia de setembro, né? Então você tem o mês de outubro, novembro, dezembro, início de janeiro. A prova vai ser no dia 29, finalzinho de janeiro. Então você tem outubro, novembro, dezembro e janeiro para poder estudar. Então você tem 4 meses. Interessante, é um tempo bom, tá? 4 meses de estudo. Eu vou falar com você então para você pegar essa parte gramatical aqui, sacramentar, estudar isso aqui tudo. Não é bem assim. Eu quero que você entenda essa plataforma, né, da seguinte maneira. É como se fosse uma enciclopédia. Vem cá, você estuda tudo que tem na enciclopédia? Não necessariamente. Você, de repente, tem uma dúvida a respeito de um tema, você vai em busca dessa teoria e vai aprofundando a respeito disso lá na enciclopédia. Concorda comigo? A mesma coisa aqui. Para você, então, otimizar o tempo, eu vou passar para você aqui a forma como você deve estudar esse conteúdo. Mas você tem toda a teoria aprofundada aqui, tudo que é necessário. Cara, terror, tenho muita dificuldade com adjetivo. Você vai aprofundar em tudo se você quiser. Terror, eu estou mais tranquilo em verbo. Eu pego só o resumo, aprofundo nas questões da banca e tá tranquilo. Ah, eu vou observar o seguinte, ó. Errei quais questões? Errei 4 só, Terror. De 45, errei 4. Eu vou pegar, então, só os comentários do Terror sobre aquelas que eu errei. Sem problema nenhum. Esse ritmo é você que vai ponderar. É você que vai perceber a forma como você pode otimizar esse seu estudo. Além disso, sempre que o aluno entra no curso, eu sempre procuro fazer um vídeo dando as boas-vindas e depois marcando o encontro comigo, para que a gente possa efetivamente perceber o perfil do aluno e auxiliá-lo, né, nessa forma, nessa distribuição, inclusive aqui do tempo de estudo. Tá legal? Show de bola! Bom, vamos lá então. A gente tem aqui o conteúdo classe de palavras. Cara, é isso aqui tudo. Mas eu vou falar com você para pegar isso aqui tudo agora. Você comprou o curso agora e já vai estudar isso aqui? Calma. Vamos analisar aqui com calma. Depois, a gente entra na parte sintática. Cara, Reo, mas aqui, eu não vi nada aqui no conteúdo programático sobre sintaxe, oração, orações coordenadas. Eu vou mostrar para você aqui. Quando a banca, então, ela coloca para a gente aqui a seguinte ideia. Ela coloca assim para a gente, olha, a correção na linguagem. Cara, a correção na linguagem é só tudo de português. É só tudo. Que envolve ortografia, a parte da fonética, ortografia, envolve as classes de palavras, envolve a sintaxe, envolve a semântica, tá legal? Então tudo isso. Opa, então quando falar correção da linguagem, aí tem aqui, ó, aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos. É só tudo, cara. Então a gente já falou sobre aspectos da ortografia. A gente já colocou as classes de palavras, que a banca já tinha elencado. Então o aspecto morfológico são classes de palavras. Aí nós vamos aqui para os aspectos sintáticos. Quais são esses aspectos sintáticos e semânticos? Aí eu vou mostrar para você.
A gente então tem a aula de sintaxe da oração, porque a gente vai falar sobre aspectos sintáticos e semânticos no nível da oração, somando a pontuação. A gente vai falar sobre os aspectos sintáticos e semânticos no nível das orações coordenadas, com as respectivas conjunções, e a banca gosta muito disso, sem deixar de falar da pontuação. A gente vai falar dos aspectos sintáticos e semânticos no nível de orações subordinadas substantivas, porque elas completam sentido, né, de algum termo, de algum verbo, de algum nome, ou são o sujeito de algum verbo. Além disso, temos a conjunção integrante. Vamos bater os aspectos sintáticos e semânticos no nível das orações subordinadas adjetivas, e com isso a gente vê o pronome relativo, que é um sequenciador, que é um elemento anafórico, melhor dizendo. É um elemento de recuperação, ele é um conectivo porque inicia uma oração adjetiva. E aí tem o seguinte, uma oração adjetiva com vírgula, ela é explicativa. Sem vírgula, ela é restritiva. Então a identificação do tipo de oração adjetiva vai também fomentar a intenção aqui, da cobrança da pontuação. Depois, aspectos sintáticos e semânticos no nível das orações subordinadas adverbiais. Aí é muito importante você trabalhar as conjunções, porque elas traduzem o valor semântico. Então, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas adverbiais são muito importantes. Sem deixar de ver a pontuação pertinente. Quanto a aspectos sintáticos ainda, apesar de não ter tanta relevância na banca FGV, a gente também tem a concordância verbal e nominal, especial atenção na concordância do verbo em que o sujeito tem a palavra milhão, a expressão a maioria dos, a minoria dos, ou um sujeito composto posposto com quem o verbo vai concordar. Essas regrinhas a banca gosta. Na regência a gente vê pouco, a banca não tem explorado tanto assim a regência verbal ou nominal. Em sinais gráficos, eu posso então pegar aqui a crase. Já vista que eu já tenha colocado lá anteriormente sinais gráficos na parte de acentuação gráfica, a crase ela é a fusão de dois As, o A preposição com o A artigo, tá legal? Então, nesse caso, a gente vai ter um acento indicativo de crase, chamado de acento grave. É um sinal gráfico. Então, aqui a gente também deixa. A banca pode cobrar. Concorda comigo? Aí nós temos esse tema colocado aqui, né? Normalmente a banca coloca assim, reescrita. Ela coloca esse tema assim, reescrita, agora não. Ela quis mudar o nome. O nome é estruturação das frases em componentes, assim, sensado. Quando há uma substituição de uma palavra, quando há o deslocamento de uma palavra, para verificar se tem sentido, se muda o sentido ou não, ou a modificação da palavra. Tá legal? Modificação da sua estrutura e tal. Normalmente o elemento substituído é uma conjunção, por isso é muito importante. Está legal? Beleza. Aí a gente entra nas relações semânticas, porque lembra do que foi falado anteriormente? Então são os aspectos sintáticos e semânticos. E aí a banca já especifica a semântica, a relação entre vocábulos. Aí a gente vê antônimos, sinônimos, polissemia, assim por diante. A banca colocou também aqui no conteúdo programático, ela colocou assim pra gente, olha só. Deixe-me achar aqui, linguagem figurada. Então, em linguagem figurada, você tem a possibilidade de dois módulos cobrem isso. Quais são os módulos? Normalmente a banca coloca assim, a linguagem lógica e a figurada. Tá? Normalmente ela pede assim, a linguagem lógica e figurada. E isso dá a ideia de que ela pode pedir então a você simplesmente o seguinte, essa frase, ela está numa linguagem figurada ou numa linguagem lógica, numa linguagem gramatical, numa linguagem literal. Basicamente é só a identificação. Mas ela pode ampliar. Ela pode ampliar para o que normalmente ela coloca, estilística, figura de linguagem. Isto é, a figura de linguagem, ela trabalha a linguagem figurada. Então, quando a banca deixa para a gente aqui linguagem figurada, significa que ela pode simplesmente pedir para você reconhecer uma expressão que está em linguagem figurada ou não, tá? Ou então ela cobrar assim, linguagem figurada, deixei um módulo aqui, mas também eu inseri figuras de linguagem, porque ela pode pedir a identificação de uma metáfora, de uma metonímia, de uma antítese, de uma prosopopeia e assim por diante. Ela cobra assim, tá? Ela vem cobrando assim. 31, níveis de linguagem. Muitas vezes a banca só pede
para você reconhecer alguma expressão da linguagem oral, da linguagem coloquial. Isso é pra gente, por exemplo, pra gente é da linguagem coloquial. Pronto, já matou o nível de linguagem aqui. A banca aqui, ela colocou pra gente, olha, marcas gerais de textualidade. Normalmente, quando ela coloca marcas gerais de textualidade ou marcas de textualidade, o que efetivamente ela quer? Como ela colocou no conteúdo programático do TCE, tá? Espírito Santo. Ela colocou assim, marcas de textualidade, e o que na realidade ela quer? Coesão, que são os mecanismos de coesão, está legal? Também coerência, tá? E aí nós temos a intertextualidade. Então é o seguinte, cara, o que a gente fez aqui, tá? Ó, eu coloquei isso aqui, ó, como fosse o 32, mas na realidade nós temos aqui o módulo 32 e 33, eu acabei colocando também a intertextualidade. Ficando assim, olha só. Só ajeitar aqui, porque num computador eu já tinha feito certo, mas aqui não apareceu. Veja só como é que vai ficar aqui, da seguinte forma, olha só. Só ajustar aqui, porque inclusive é assim já que está no curso, mas aqui eu não atualizei. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Pururu. Eu vou trabalhar a intertextualidade, eu tenho que trabalhar num módulo separado, para não ficar muito grande, tá? Só ajustar aqui, tranquilo, pronto. Agora tá dando para você ver, não é? Então deixa eu só ajustar aqui. Então é o seguinte, cara, eu fiz assim, eu fiz assim então, ó. Eu peguei então as marcas de textualidade, tá? Então, mecanismos de coesão, trabalhando em cima da coerência, aquilo que tem lógica, coerência, tá? E depois a gente tem a aula de intertextualidade, tá? A banca pede muito as marcas de textualidade, trabalhando em cima da intertextualidade. Então tem um módulo só disso com várias questões, tudo bem? Depois a gente entra em tipos de discurso, a gente vai observar a tipologia textual, tá? Isso aí, as formas textuais, aí a tipologia textual. Depois a gente vai trabalhar as marcas específicas de cada gênero textual, os mais importantes que a banca vem cobrando. Entramos em interpretação de texto, e aí, cara, eu preferi, tá? Isso aqui não está escrito no conteúdo programático, e aí eu vou deixar isso aqui, ó, marcado para você, quando da seguinte forma, ó, não está previsto, mas a banca cobra. Não está previsto, mas a banca gosta de cobrar. E eu mostro isso para você nas provas comentadas. Tá legal? Então, é interessante, é relevante você avaliar. Pelo seguinte, olha só. Estratégias argumentativas a banca adora cobrar. Tá legal? Para você identificar a estratégia discursiva no texto, tá? Se ele colocou uma citação e ela deu uma relevância na informação colocada, se colocou exemplificação e assim por diante. Argumento de autoridade. Então a gente entende que isso daqui é muito relevante, tá? A linguagem e a lógica, basicamente, ela entra em cima das técnicas de argumentação. Então é interessante avaliar isso daqui, fazer a aula de uma forma, não vou dizer assim, descompromissada, mas entendendo que a banca pode buscar isso, tá? Então é muito importante você avaliar a linguagem e a lógica também. Máximas conversacionais parece ser uma aula de interpretação de texto. Na verdade, não é. Então é muito interessante você estudar esta aula sem aquele compromisso, mas saber, cara, se a banca colocar conteúdo assim, vai derrubar meus concorrentes e eu vou me safar. Porque normalmente a banca não coloca isso no seu conteúdo programático e ela cobra. É basicamente isso, tá? Então a gente quer preparar você para isso. E além disso, nós temos as 20 provas, as 40 provas comentadas. As mais de 40 provas comentadas, porque eu venho comentando mais, tá legal? Provavelmente ao meio do curso, você já terá aqui mais de 50 provas comentadas, tá? A gente tem mais de 1000 questões comentadas da banca FGV, além de mais de 40 provas comentadas. Cara, mas olha só, o conteúdo é grande, não é? Caraca, terror, que isso, cara, o conteúdo é muito grande, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ao pulo do gato. Vamos observar efetivamente aquilo que você deve estudar como prioridade. E vamos traçar então aqui, cara, a escala de prioridades para você arrebentar nessa prova da banca FGV. Como isso? Então a gente vai lançar mão de algumas missões. A missão Alfa, mais importante, a missão Bravo, Charlie e a missão Delta. Isso é para quê?
Nós sabemos que o seu concurso é em janeiro. Então a gente quer fazer uma escala de prioridades, por quê? Para você ter uma ideia, nessa escala de prioridades aqui, quem estudou, por exemplo, para o TCU, somente na escala da missão Alfa e Bravo, matou 90% da prova ali, do conteúdo da prova. Tranquilo. Então a gente percebe, 10% ficou, ela trabalhou a parte, se eu não me engano, de adjetivo, um conteúdo lá solto na morfologia. Pronto. CGU, 80% do conteúdo estava na missão Alfa e Bravo também. Tá legal? Então, a gente então vai dar prioridade para aquilo que é mais importante, para você otimizar o seu estudo. Tá legal? Um detalhe muito importante, muito importante. Alguns conteúdos aqui, eu deixei o material em slide, porque o PDF não expressaria a forma como eu gostaria de mostrar para você. Ah, Terror, mas aí como é que eu vou estudar isso e tal? O material em slide está bem maceteado, dá para você baixar esse material, estudar legal e as dúvidas você vai tirando pelas questões comentadas no vídeo. Então, algumas particularidades eu abri mão de colocar o PDF para inserir mais questões para você, tá legal? É basicamente essa ideia. Então, vamos lá? Vamos apresentar isso para você. Missão Alfa. Então, cara, você entrou no curso, tem lá o módulo 1, 2, 3, 4. Acentuação gráfica, tu pode começar a estudar já? Não é conteúdo tão relevante assim, acentuação gráfica, ortografia, formação de palavras, nada disso agora é relevante não. Vamos pegar a parte da textualidade. A banca cobra muito mais da textualidade do que a parte de gramaticalidade em si. Então você não tem que ficar aqui observando, caraca, Terror, a parte de gramaticalidade, como é que eu tenho que fazer a parte gramatical? A banca pega pesado? Costuma pegar, mas você vai buscar aquilo que é necessário. Lembra que a gente tem que otimizar o seu tempo? Porque você não tem só português para poder estudar? Lembra? Então bora lá. Missão Alfa. Então você entrou no nosso curso, você já pula lá para o módulo 25. Se eu não me engano, o número é esse aí mesmo, tá? Número 25 mesmo. Mas o que importa é que você vai trabalhar 4 aulas de semântica, tá legal? 4 aulas de semântica. Você vai pular lá para o módulo 25 e bater logo direto lá na parte de semântica. São 4 aulas de semântica. Tem gramaticalidade ali? Nada de gramática. Cara, é só você entender o contexto, perceber a diferença de sentido de vocábulos e tal. E olha, a teoria é pequena. E olha, muitas e muitas questões. Caraca, Terror, como é que eu vou fazer isso se eu só quero trabalhar em cima de PDF? Pega o material de slide, realiza as questões do slide e aí você vai verificar. Opa, vê o gabarito, belezinha, então tranquilo. Errei 3 questões só, que maravilha. Vou verificar lá onde que eu errei, por que eu errei isso. Opa, vou lá ao vídeo e verifico tranquilamente e mando ver, tá legal? Depois... Veja, o conteúdo pedido da banca é linguagem figurada, mas não pode ser só isso. Você não pode estudar somente a identificação de haver uma linguagem figurada, não só, mas identificar a linguagem figurada, tomando o devido cuidado principalmente em personificação, a chamada prosopopeia, tá? A metáfora, a comparação, a hipérbole. Tá legal? A antítese também a banca gosta muito de cobrar. Cara, sabendo essas aqui, essas 5 que eu acabei de mostrar para você, você vai mandar muito bem. Mas você vai comprovar isso pelo estudo. Você vai comprovar isso nas questões que você vai exercitar aqui. Tudo bem? Beleza. Aí você entra nos níveis de linguagem. Cara, níveis de linguagem, eu mostro para você, tem uma teoria legal e tal, um bate-papo legal, a teoria não é tão aprofundada assim, dá para você matar rapidamente, depois você entra nas questões e aí você vai vendo que as questões são tranquilas. Algumas pegadinhas da banca, há pegadinhas da banca, é lógico que há, mas você vai ver, poxa, cara, eu estou conseguindo entender o rumo que a banca dá para a gente, tá? E a gente tem sempre que lembrar, a gente aprende com os erros. Errei. Opa, deixa eu ver aqui o comentário do Terror. Pô, vacilei nessa partezinha aqui. Não vou errar mais. É basicamente isso. Está legal? Beleza. Em marcas de textualidade, muito cuidado na parte de mecanismos de coesão. Esses mecanismos de coesão, a banca vai explorar o emprego do pronome relativo, quem ele retoma, tá legal? Pronome relativo que, o qual, a qual. As conjunções, lembra que eu falei das conjunções coordenativas, subordinativas adverbiais e tal? A banca vai cobrar em cima de coesão e coerência os conectivos, tá legal? Beleza.
A gente tem uma aula de intertextualidade. A banca quer identificar efetivamente aquela frase que não é intertextual, que não se baseou em outra frase de outra pessoa. A banca gosta de fazer isso e tem uma aula só disso para você aqui, tá legal? A banca gosta de trabalhar, e já está previsto aqui, o tipo de discurso. Discurso direto, discurso indireto livre. Eu vou mostrar cada um deles para você. Ela normalmente gosta da transposição do discurso direto para o indireto e vice-versa. Basicamente é isso que ela pede e a gente mostra para você. Cara, até agora a gente não viu nada de gramaticalidade. Essa é a missão alfa, tá legal? Nós temos então aqui uma prioridade que é uma preparação para a relação textual, que é a interpretação de texto. Aí a gente entra na missão Bravo. Missão Bravo aí em cor verde para você aí, tá? Então, a gente começa com a tipologia textual. A banca, ela não cobra tanto o gênero textual. Você vai perceber que as questões que cobram o gênero textual, a banca, ela já coloca a identificação no comando da questão. Então, muitas vezes, por você ter estudado a tipologia textual e também a estratégia argumentativa, você mata a questão de gênero, tá legal? A banca gosta muito de bater na tecla da propaganda, tá legal? Da campanha publicitária, que tenha o aspecto de vender. A sua característica principal é o quê? É vender uma informação, vender aquilo. Então a banca gosta muito de trabalhar em cima disso, de entrevista, de charge, o artigo de opinião, basicamente em cima desses gêneros textuais aí. Tá legal? Então não é uma aula para você ficar perdendo muito tempo nela, querendo anotar todas as características, porque muitas vezes é a sensatez na resolução da questão. É o contexto, é a percepção, beleza? E você vai treinar comigo bastante nisso. Aí entram as questões de compreensão e interpretação de texto. Eu mostro, desculpa, as técnicas que os examinadores utilizam para você eliminar a alternativa ou para você perceber a alternativa correta. Eu mostro isso na aula, numa teoria bem rápida, e depois a gente cai matando em questões, tá legal? E logicamente a interpretação você vai treinar bastante também aqui nas provas comentadas, porque a parte textual é muito grande nas provas, a gente sabe disso, tá? Beleza? Aí eu deixei aqui, como eu falei para você, ó, estratégias argumentativas, tá? A linguagem e a lógica. Tá legal? Tem muito a ver com raciocínio lógico, tá? Então toda a parte de argumentação e tal, a gente coloca aqui para você observar. Não, e ó, vem cá. Isso aqui é importante? É. Recomendo que você estude. É importante? É. Beleza. Isso aqui, cara, ó, a linguagem, a lógica, não está previsto. Isso aqui é aquele miolo, é o suprassumo. Porque as pessoas não vão estudar isso. E se cai na prova, não dá para matar. Então, você que estudar isso daqui, vai acontecer muitas vezes como aconteceu com outros concursos também. Não estava previsto, o aluno não estudou e ele se deu mal na prova. Então, isso daqui é o seu diferencial para outros alunos, outros concurseiros. Máximas conversacionais também. Muitas vezes o aluno pensa, caraca, mas de onde ele tirou essa interpretação de texto? Mas não é interpretação de texto, é o trabalho com os atos de fala, das máximas conversacionais. Então isso daqui é o suprassumo. Essas três aulas aqui, mais figuras de linguagem, essas aulas, esses temas não estão previstos no conteúdo programático, mas a banca tem liberdade para cobrar. Então isso aqui é o suprassumo, é para você ficar à frente dos demais, beleza? Tranquilo, ok. E aí vem a missão, ó, então vamos lá, hein? Missão alfa, desculpa. Opa, deixa eu passar para cá, acho que eu passei errado aqui. Eita, para cá. Isso. Missão alfa, então são essas aulas do 25 a 34, beleza? Missão Bravo, da 35 a 40, show de bola. E aí a gente entra na missão Charlie. Pô, Terror, mas aqui, eu só estudei a textualidade e já vou para provas? É isso aí. Mas, Terror, cara, é a mesma coisa de eu entrar na cova dos leões, Terror. Cara, você vai me preparar um pouquinho e vai me derrubar lá na prova, eu já vou para a prova já me ferrando. É isso aí. Você já vai para a prova se ferrando, é isso mesmo que eu quero. Por que eu quero isso? Pelo seguinte, primeiro,
Quando você percebe essa parte textual, trabalhando semântica, linguagem figurada, estratégia argumentativa, interpretação de texto, tipologia textual, gênero textual e tal, você está preparado para as provas. Não significa que você vai arrebentar nas provas, mas você está preparado para fazer as provas. Por quê? A partir do momento que você agora, todo encontro de português, você pega lá 3 provas para fazer, você fala, vou fazer a prova. Fique num lugar que não tenha barulho, as pessoas não possam dispersar você, tá legal? Então você começa a realizar as provas, beleza. Aí você vai começar a perceber, poxa, não cobra acentuação gráfica em terror. Pois é, cara, sempre está previsto, mas não cobra. Cara, olha essa aqui, cobrou ortografia, mas foi uma grafia tranquila, eu tô até dominando isso aqui, tá na boa, não tá? Beleza. Tinha que ter estudado acentuação, ortografia? Não. Pô, terror, não cobrou nada de numeral, né? Pois é. Não cobrou nada de interjeição, né? Pois é. O conteúdo está lá. Lembra que eu falei para você que isso aqui é uma enciclopédia? Você não precisa estudar toda a enciclopédia, mas a partir do momento que você vai tendo dificuldades nas provas, aí você vai lançar mão daquele conteúdo. O que acontece em todas as provas? Você faz da prova 1 à prova 47. Tá lá. Toda a prova tem, ao final, tem um bloco de comentário da prova que eu coloco lá, raio-x. Então eu falo, olha, nesse raio-x eu falo assim, ó, questão 1 cobrou textualidade. E especificamente o que? Organização interna do texto. Ok, está na interpretação de texto. A questão 2 cobrou estratégia argumentativa, ó, ficar ligado. Pô, não tinha visto aqui não. Opa, tem uma aula de estratégia argumentativa aqui. Eu vou a essa aula para reforçar, porque eu já tinha estudado, reforcei ali, beleza, tranquilo. Cara, questão 6, olha, normalmente a banca não cobra valor do pronome ser, do vocábulo ser. Mas aqui, veja, a banca cobrou o pronome passivador, está vendo só? Eita, pronome passivador, nunca ouvi falar desse troço e tal. Aí eu falo, ó, isso aqui está no módulo de concordância. Também você viu no módulo de pronomes. Opa, então vou lá ao módulo de pronomes, ao módulo de concordância e verifico que eu preciso estudar aquilo ali. Ou fazer mais questões. Eu pego um resumo, porque toda a parte gramatical aqui, eu tenho um resumo e na sequência provas as questões comentadas. Eu tenho toda a teoria, mas eu também insiro resumo e depois questões comentadas. Por quê? Para fortalecer o seu conteúdo. E evitar que você tenha que aprofundar tudo na teoria, custar a achar. Você já pega aquele resumo e já parte para as questões. E aí você vai só embasando, né, melhor o seu estudo, tá legal? Então, por exemplo, você viu lá, você vai perceber que na parte de concordância, a banca normalmente gosta de cobrar, como eu falei anteriormente, a expressão milhão, ela gosta bastante de cobrar as expressões partitivas, como a maioria dos, a minoria dos, expressões com porcentagem, sujeito composto, deslocado. Opa, já estou vendo isso daqui, eu estou me dando bem na questão? Ok. Pô, não estou me dando bem? Opa, vou até aquele conteúdo, pego o resumo e aprofundo. Beleza? Então é uma orientação que a gente vê que otimiza bastante o seu estudo. Tá legal? Fez então todas as provas? Ok. Cara, sua prova é em janeiro. Vamos supor que você fez isso daqui, você conseguiu chegar até novembro, pô, tranquilo, que já matou isso daqui, tá bem e tudo mais. Terror, eu quero ter mais segurança. Aí você vai para a missão Delta. Na missão Delta, o que eu fiz basicamente na parte de gramaticalidade? Basicamente, eu estou apontando para você o que é interessante ver. Então, por exemplo, você percebeu que você fez todas as provas, não precisou consultar a parte gramatical e você conseguiu se dar bem, entendeu pela minha explicação ali, você entendeu bem? O que eu falaria para você fazer, tá? Na boa. A gente tem as prioridades. Por exemplo, de classe de palavras, o que é relevante para a banca? Olha, questões de adjetivo, trabalhar as questões mesmo, já pega a questão e já vai trabalhando, porque no próprio comentário meu, eu já vou dando toda a teoria, subclasse de adjetivo que a banca gosta de cobrar e tal, a parte de preposição, verbo e pronomes. Então assim, em questão de prioridade, são essas aqui. Vamos supor, cara, que você já terminou aquele conteúdo que eu tinha falado antes, você já terminou, e aí você tem tempo legal para poder trabalhar. O que eu indicaria você a fazer? Cara, todos os módulos aqui da parte gramatical, esse módulo, ó, essa parte aqui dos módulos, mais essa parte aqui, ó, todos
Tem a teoria aprofundada, tem a teoria aprofundada e tem resumo, depois questões comentadas. O que eu indicaria você a fazer? Cara, manda ver no resumo. Ah, Terror, cara, quer saber? Eu vou começar daqui, ó, vou pegar dia a dia de acentuação gráfica. Você vai lá ao vídeo de resumo e na sequência você pega as questões da banca FGV. Pauleira! Você, na boa, você mata isso daqui em 1h30 de estudo, você mata isso daqui tranquilamente. Opa, Terror, gostei disso aqui então, cara. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar agora ortografia, resumo e questões comentadas. Estrutura de formação de palavras, Terror, resumo, questões da FGV, massa. A mesma coisa eu vou fazendo com todos aqui. Aí é o seguinte, poxa, de repente eu bati os olhos lá na locução verbal, tive um pouco de dificuldade e tal. Se for o caso, você vai à teoria, dá uma olhadinha, opa, legal, consegui me safar. Parte de pronomes, a mesma coisa. Poxa, a banca não é muito de cobrar colocação pronominal, mas a identificação dos tipos de pronome é interessante. O emprego do o, do lhe é interessante. A parte então de oração, né? Nível oração, orações coordenadas, substantivos, adjetivos, adverbiais, cara, isso é uma base importante, né? Então você pega o resumo e sapeca as questões. Pega resumo, sapeca questões. Se você tem tempo para isso, se você percebeu que deu para trabalhar a textualidade, fez as provas, cara, mergulhe nisso daqui então. Só pegando resumo e questões. Teve dúvida, orações substantivos, Terror? Cara, fiquei na dúvida, não teve jeito não. Pega a teoria. Olha, você tem uma enciclopédia na mão. Então, pega a teoria. Rapaz, pô, agora maceteei aqui, pô. Orações substantivas têm conjunção integrante. Já as orações adjetivas têm pronome relativo. Pô, como é que eu não tinha visto isso antes e tal? Matou, tranquilo, está bem, né? E aí você parte para concordância, regência, crase e a reescrita, beleza? Eles também estão previstos aqui. Cara, espero ter ajudado você a economizar tempo, otimizar, melhor dizendo, não é economizar tempo, mas otimizar o seu tempo, aprofundar naquilo que é necessário para melhor produtividade. Lembre-se de que as questões que você errar, isso não é problema. O problema é errar no dia da prova. Mas agora, basicamente, eu sempre mostro para o aluno o seguinte, cara, você está numa estrada, beleza. De repente você, pulou, tentou pular para fora da estrada. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu agora? O erro faz assim, ó, volta para a estrada. Esse raciocínio seu aqui parecia estar correto, mas não, ó, volta para a estrada. A maioria absoluta dos erros se dá por quê? Porque às vezes o aluno vai fazer questões da banca FGV, está num ambiente com muito barulho. Cara, isso prejudica demais, porque você tem que estar atento o tempo todo nas questões da banca FGV. Vai fazer questões da banca FGV? Não perca a sua atenção naquilo que você está fazendo. Então não fique em lugar que tenha muita conversa. Isso prejudica bastante. Quando você estiver muito cansado, pare, lava o rosto. Você realmente tem que continuar estudando, não tem jeito. Levanta, lava o rosto, tá legal? Dá uma rodada aí, volta para o estudo aí, concentra. Porque para o estudo da língua portuguesa para a banca FGV tem que estar concentrado, não tem jeito. Em momento algum eu falei para você simplesmente negligenciar a gramaticalidade. Cuidado com isso, tá? Veja, inclusive, que o nosso curso, nós temos aqui 24 módulos só de gramaticalidade, o restante na textualidade. Só que a gente sabe que a banca cobra muito mais a textualidade do que a gramaticalidade. Por isso as missões, a missão alfa da semântica até a parte ali de tipo de discurso, a missão Bravo pegando de tipologia textual até as máximas conversacionais, a missão Charlie entrando nas provas, vou colocar mais provas aqui ainda, para você errar, voltar para a estrada, errar, voltar para a estrada, errar, voltar para a estrada. E depois, dando o devido tempo, resumo questões comentadas, Cara, eu duvido que você não vá bem na prova.
Nós tivemos alunos com nota máxima no TCU, na CGU, Cefaz Amazonas. A gente quer que você também se dê bem nessa prova, tá legal? E é por isso que a gente vem sempre orientando o estudo dessa forma aqui, tá bom? Um grande abraço. Você que está na plataforma, viu essa orientação de estudo? Cara, parta agora para as questões, para esses módulos aqui. Qualquer dúvida, coloque para a gente. Sempre abaixo do vídeo a gente tem a parte de comentário, que é o nosso fórum de dúvidas. Pergunte ali, a gente está junto. E você também já recebeu o meu vídeo, já recebeu o meu comentário pelo WhatsApp, né, de boas-vindas. E você pode também acessar o nosso WhatsApp e fazer a pergunta para a gente sem problema algum, tá legal? Você que está no YouTube agora, assistiu a essa aula inaugural do nosso curso para CGE Santa Catarina, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o meu WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo aqui no WhatsApp. E também você vai ter aqui abaixo o link com o nosso curso, tá legal? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. De toda forma, você que assistiu a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Tenho certeza que você vai se dar muito bem. Grande abraço, valeu!